Invasão Secreta dá início a uma nova minissérie de 5 partes que apresenta o retorno dos Skrulls, uma raça alienígena que muda de forma determinada a dominar o mundo. Maria Hill, ex-agente da SHIELD e atual agente da CIA, se sente mais do que preparada para uma possível invasão. Mas quando Nick Fury fica sabendo de um possível avistamento Skrull em Iowa, ele encontra a última coisa que esperava. Mais uma vez, nosso planeta está na mira deles, e agora as velhas defesas da Terra não funcionarão. Descubra em quem você realmente confia. A invasão começa agora. Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e hoje temos mais uma estreia, Invasão Secreta número 1, lançada em 2022. E para você que está sempre aqui acompanhando os vídeos do canal e ainda não deixou seu like nem se inscreveu, por que não aproveita e faz agora? Assim você me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos como esse. E agora, sem demora, bora para a história! A nova invasão começa mostrando o quartel-general da CIA, localizado na Virgínia, onde Nick Fury é barrado na entrada. A questão é que ninguém entra no lugar sem uma pré-identificação, nem mesmo o famoso espião e ex-líder da SHIELD. Nick acha um absurdo e pressiona o sujeito da recepção, que sem graça pergunta se ele pode fazer alguma coisa para melhorar a situação. Nick diz que só estava brincando, ele está ali para ver Maria Hill. O problema é que o rapaz não encontrou seu nome na agenda, o que acaba criando um novo impasse. O coronel afirma que não é daqueles que marcam almoço antecipadamente e manda o recepcionista ligar para ela imediatamente. E após a ligação, ele entrega um crachá e pede para Nick usar por todo o tempo que estiver no quartel-general. Dias atrás, Nicholas Fury recebeu uma ligação no mínimo estranha de uma família em Iowa, onde Danny Stewart afirmava que seu marido era um Skrull. Ao chegar no local e subir para o segundo andar da casa, Nick encontra Greg, o suposto Skrull morto na cama do casal, e Danny e seus filhos parecem felizes por isso. Ela acredita que o homem na cama não é seu marido, e sim um Skrull. Até mesmo uma das crianças reforça a ideia que seu pai está vivo em algum lugar, e pede para Fury salvá-lo onde quer que esteja. Voltamos para o dia que Nick procurou por Maria Hill para contar o fiasco que foi o avistamento Skrull. Ele entra em seu escritório e a primeira coisa que faz é se livrar do bendito crachá. Agora ele é apenas um freelancer, o que é uma coisa inimaginável até pouco tempo atrás. Ele conta que no começo pensou que a família passava por um momento difícil por causa do luto e fizeram de tudo para evitar, acreditando em algo novo. Discretamente, Nick pediu para conversar com a senhorita Stewart lá fora. E longe dos filhos, ele conta a verdade e afirma que o homem na cama era seu marido. Ela ri, provavelmente de nervoso, e diz que ele está errado. Afinal, Danny teve uma longa experiência convivendo com um Skrull nos últimos meses. Palavras que chamam a atenção de Nick, que pergunta que tipo de experiências foram essas. E segundo Danny, seu marido esqueceu a data de casamento do casal, uma coisa impossível de acontecer, e pelo que ela sabe, Skrulls são aliens que podem copiar a forma humana, mas não sua mente, e por enquanto Nick concorda, e pergunta se ela tem outras provas. Ela afirma que seu marido mudou, porque eles passaram a brigar por qualquer coisa, e ele também deixou de ser um parceiro afetuoso como de costume. Nick tenta falar que isso ainda não prova nada, mas a mulher aponta para os filhos na janela e diz que Greg mudou com eles também. Ele ficou frio, era como se ele não gostasse das crianças. E por último, ontem à noite ele foi para a cama e tirou a própria vida, provavelmente porque estava estragando a missão e não aguentava mais ficar disfarçado, o que para ela faz todo sentido. Ele diz a Maria que Danny decidiu que substituir seu marido por um Skrull consertaria tudo, mas ele não tinha o que fazer, a não ser contar a verdade. E então Maria Hill pergunta se Nick não destruiu as esperanças da mulher diante de seus filhos.
mas Nick disse apenas que iria investigar, e Maria o chama de velho molenga. Depois disso, Danny ficou feliz e o convidou para o almoço, e Nick não pôde recusar, e por um instante chegou a pensar se ela não tinha lido que um Skrull volta à sua forma original quando morre, ou ela simplesmente ignorou esse fato. Mas se a família precisava acreditar que um alien era o responsável por sua tristeza, quem era ele para dizer o contrário? Porém, justamente a foto da família que pôs tudo a perder. Após verificar a foto com atenção e olhar para Danny e seus filhos, Nick repara uma coisa muito estranha. E assim que ele percebe que foi enganado e saca sua arma, as crianças avançam em sua direção. Ele se livra da menina, mas agora está sob a mira de seu irmão. Rapidamente, Nick salta e se esconde atrás do sofá, e pelo comunicador, pede reforço imediato e avisa que todos eles são Skrulls. Mas é inútil, porque Danny avisa que o lugar é blindado e sua transmissão foi bloqueada. E assim que ele resolve encarar o problema de frente, Nick não percebe, mas o trio está camuflado. Com uma bandeja, a Skrull derruba a Fury no chão, e só então ele percebe que mesmo crianças, os Skrulls são mais fortes que uma pessoa comum. E olhando para a foto, a falsa senhorita Stewart percebe como Nick descobriu. Foram as roupas. Eles simularam perfeitamente as imagens do porta-retrato. Ainda olhando para a foto da família, a Skrull afirma que eles morreram rapidamente. Mas ela tem um plano diferente para Nick. Ela precisa dele vivo. E a última lembrança do espião freelancer foi ser espetado pela seringa. No escritório na CIA, Maria Hill fica triste em saber o destino que a família teve e pergunta a seu velho amigo como ele se sente sobre tudo isso. Fury diz que está bem, porém, Maria insiste e mais uma vez pergunta como ele se sentiu de verdade, deixando claro que se tratava de um código entre eles. E após ouvir a resposta errada novamente, ela pressiona um botão de alarme. E no mesmo instante, um pelotão de elite invade o lugar, e Nick fica sem entender. Mas para Maria, ele não passa de um maldito Skrull. Maria explica que ela e Nick decidiram que ao menor sinal de um fedorento e mentiroso Skrull, eles usariam um código secreto para provar que não foram substituídos. Algemado, Nick se defende e diz que esse é um velho código da SHIELD e ela não existe mais. É história antiga. Maria afirma que Nick jamais esqueceria um segredo, e mesmo com ele implorando e afirmando não ser um Skrull. Eles descem até a recepção, e o rapaz que há poucos minutos atrás tinha barrado a entrada de Nick coça a cabeça e diz que avisou para ele não tirar o crachá. Na prisão, Nick pergunta o que poderia fazer para Maria acreditar nele, e a resposta é tirar seu nome de sua boca, ou ela irá provar da pior maneira que ele é um Skrull. Aliás, é a única forma que conta. No mesmo instante, Maria envia um alerta para seus colegas de outras agências, e apesar dela ter evitado uma invasão na CIA, ela acredita que tem outros Nicks tentando a mesma coisa em outros lugares. E no quartel-general do FBI em Washington, um deles é pego, assim como em outras 4 agências de inteligência e segurança. E então ele assume sua verdadeira forma, ele não, ela, e afirma que Maria jamais terá certeza se pegou todos eles. A agente da CIA tem experiência e sabe que o trabalho da Skrull é deixar todos em pânico, sem saber em quem confiar e suspeitando que as pessoas mais próximas sejam aliens assassinos. Mas ela garante que isso acabou. Ela se gaba e diz que é isso que acontece quando se mete com Maria Hill. Mas a Skrull afirma que nem todos eram Nicks, e a diretora entende que não passa de um blefe, e que agora ela tem certeza. Mas ela tem um plano caso estiver errada, e esse plano tem nome. Ele é conhecido por super-heróis, a quem ela chama de amigos.
E do outro lado do mundo, na Montanha dos Vingadores, eles estão em uma simulação de combate, quando de repente chega uma ligação de Maria Hill, que informa de uma possível invasão Skrull. Ela pede que o grupo não se preocupe, pois acredita que pegaram todos os impostores, mas é provável haver mais deles por aí. O Pantera é direto e pergunta se há possibilidade de alguém na equipe ser um Skrull, e Maria diz que é improvável, porque sua prisioneira parece desesperada em fazê-la acreditar que os Vingadores estão comprometidos. Ela pede que todos fiquem alerta e principalmente prontos. Maria promete fazer contato em breve com uma novidade. Naturalmente, Stark interrompe o treino e pede que em 5 minutos todos estejam na sala de conferências. É claro que a história só poderia terminar em um clima tenso, principalmente pelo fato de um dos integrantes ir para o banheiro unissex dos Vingadores, mostrando que um surpreso Skrull já está entre eles. A HQ começa com Maria Hill lembrando dos eventos da primeira invasão secreta, quando os Skrulls mudaram a vida de todos. Ela conta que eles se infiltraram em nossas vidas transformando amigos e amantes em traidores, substituindo vários seres humanos e até o presidente do país. Os invasores levaram o Homem-Aranha, Thor, Homem de Ferro, Capitã Marvel, entre outros. Sendo essa a primeira invasão Skrull na Terra. A ameaça foi extrema, nível extinção. Ela afirma não estar contente por dizer que a vitória aconteceu por uma pequena oportunidade. Maria conta que todos devem agradecer o empenho e a genialidade de Reed Richards, pois ele desenvolveu o miraculoso detector de Skrull, sendo essa invenção o motivo deles retomarem suas verdadeiras formas. Ela joga um dos aparelhos na mesa e avisa que, infelizmente, eles não funcionam mais. Dispositivos como esse foram construídos dentro de cada parede, de cada prédio de inteligência ao redor do planeta, e desde ontem que nenhum deles faz uma única leitura. Um dos agentes levanta a ideia que um Skrull pode ter desabilitado o aparelho, mas Maria garante que estão todos funcionando. A questão é que os Skrulls conseguiram se adaptar e passaram a contra-atacar. A humanidade não tem mais vantagem alguma contra a força invasora de transmorfos. No entanto, Maria Hill acredita que ainda pode ter um jeito de diferenciar amigos de inimigos. Ela deixa a sala de reunião e vai até a Skrull aprisionada na edição passada. Maria quer interrogá-la, mas a Skrull é inteligente e logo desvia o assunto. A Skrull revela que estavam esperando que ela fosse visitar a família Stewart na zona rural de Iowa, por isso tiveram que estudar seus segredos. A diretora da CIA dá as costas e ameaça deixar o lugar. Mas, quando ouve a Skrull dizer que descobriram que Maria é forte, uma líder determinada, mas uma mulher quebrada, e enquanto assume a forma da diretora da CIA, a Skrull afirma que as pessoas que trabalham com ela não sabem sobre Chicago, da época que ela ainda era jovem e fraca e incapaz de proteger quem amava. Maria se aproxima e desativa o escudo e rapidamente com uma seringa colhe o sangue da Skrull ainda transformada e diz que não tem vergonha de seu passado, porque ele a tornou uma mulher vencedora. Sem sequer imaginar, a prisioneira caiu no jogo de Maria. Ela precisava coletar seu sangue transformada. Ela diz que todos sabem que Skrulls, quando morrem, revertem a sua forma natural. Agora, ela quer saber se com o sangue acontece o mesmo. Para isso, tudo que ela tem que fazer é matá-lo. A Skrull tenta convencer Maria que seu plano não vai dar certo. E mesmo se der, ela garante que isso não vai ajudar, porque a Terra pertence a eles, e a diretora da CIA diz que só precisa de algumas gotas de sangue para impedir a invasão em andamento. Horas depois, em Nova York, mais precisamente na sala de reuniões da CIA, Maria agradece a presença dos Vingadores, e segundo o Capitão América, todos vieram porque ela disse ser uma situação crítica. Maria explica que uma invasão está acontecendo,
Entretanto, ela afirma que a CIA tem um detector Skrull e seu desejo é compartilhar com eles. Mas primeiro, ela precisa ter certeza que eles são quem afirmam ser. O Cap acha desnecessário ficar sobre a mira dos soldados, já o Homem de Ferro diz que balas não vão surtir efeito sobre eles. E Maria afirma que a medida é necessária, já que Skrulls copiaram seus poderes outras vezes. E quanto às balas nas metralhadoras, elas são munição rasga-lata para Stark. E para o Capitão, a munição certa pode perfurar seu escudo. Há também tranquilizantes para Thor e choque para o Doutor Estranho. Já para a Garota Esquilo e Carol Danvers, não tem uma contramedida para neutralizá-las. Mas Maria confia que as verdadeiras não recusariam o pedido que vai fazer. Ela precisa de uma amostra de sangue de cada um deles. Momentos depois, o clima é tenso e o último sangue colhido é de Stark. Maria agradece a todos eles e explica que o teste é feito com radiação ionizante. É confiável e, melhor ainda, é simples e de baixa tecnologia. Os Vingadores vão poder usar micro-ondas se quiserem. O importante é matar a célula sanguínea. Depois disso, se ela continuar vermelha, será compatível com a de um ser humano, como a de Stark, que acaba de passar pelo teste. Um a um, eles aguardam a sua vez, e vale um alerta para o sangue da mulher Hulk, que é sempre verde, mas de uma tonalidade diferente de um Skrull, que, ao passar no teste, muda de vermelho para verde escuro, como o de Natasha ficou. A Viúva Negra é uma Skrull, e os soldados agem imediatamente disparando dardos tranquilizantes, mas sua agilidade é impressionante e ela acaba se livrando do ataque dos soldados facilmente. Ela consegue escapar da chave de braço do Capitão, além de atacar o Thor antes que ele pudesse fazer alguma coisa, e os outros também não tiveram êxito em segurá-la. Mas da magia a Transmorfa não pode escapar. O Doutor Estranho lança um feitiço de manipulação do espaço e teletransporta dardos tranquilizantes atrás da Skrull, que cai finalmente derrotada. Maria Hill pede aos Vingadores que a partir de agora eles usem uma máquina semelhante à dela e façam exames regulares em todos os membros do grupo. Agora, seu trabalho é verificar e examinar o resto da comunidade de super-heróis. Um dos primeiros a passar no teste é o Homem-Aranha, e em seguida vieram vários outros. Já o Capitão América e a Fênix conseguiram encontrar a verdadeira Viúva Negra. Ela ficou detida por apenas um dia. Maria promete que isso não vai ser como da primeira vez. No céu, o Homem de Ferro fala com alguém e diz à pessoa que ela deve se orgulhar, já que tudo ocorreu perfeitamente. Ele deixa a armadura do lado de fora e entra na cobertura. Tony diz que se eles queriam sangue, eles encontraram exatamente o que estavam procurando. Tony Stark se revela um Skrull, e a pessoa que ele estava falando também é um. O Stark impostor usava uma bolsa de sangue no braço, e assim conseguiu passar facilmente no teste de Maria. Agora o Skrull diz que precisa conversar com os outros. Há muito o que se discutir. A HQ começa mostrando Maria Hill recebendo uma ligação de Tony Stark. Ele diz que tem algo muito importante para dizer a ela, porém, o assunto é demasiadamente sensível até para uma linha segura. Maria acha tudo isso um pouco suspeito, mas aceita encontrar o Vingador, até porque ela não está tão distante da localização passada por ele. Ela salta do gigantesco aeroporto-aviões da CIA, que sobrevoava 10 mil metros acima de Nova York. Maria diz a Tony para baixar o volume da ligação, porque vai ficar barulhento demais. No trajeto, Tony Stark pergunta se ela está praticando paraquedismo, porque isso seria desnecessário. Bastava ele enviar um traje para buscá-la. Maria agradece e diz que esse é o modo de trabalhar da CIA. Ela se aproxima do local do pouso, sabendo que tudo que é ruim começa em Nova York e depois se espalha pelo mundo.
Stark estende sua mão, mas Maria prefere se levantar sozinha, evitando o contato, o que é prudente, pelo menos até o teste de sangue. Ele convida a diretora da CIA para entrar, e desconfiada, Maria Hill mostra sua arma e diz que é melhor ele entrar primeiro. Stark sugere colocar um catéter no peito para facilitar a retirada de sangue toda vez que se encontrarem. E então, ambos passam pelo teste, o que não quer dizer que Maria confie nele. Com isso, ela só tem certeza que Stark é humano. Mas chega de conversa fiada. Maria Hill quer saber o que tanto Stark queria discutir com ela, e o Vingador diz que está mais para uma confissão. E de repente, várias armaduras de Homem de Ferro chegam ao lugar, deixando a diretora da CIA muito desconfiada. Mas Tony diz que está tudo bem. Stark diz que é apenas ele debaixo de todos os trajes. E após ver o amontoado de Tony Stark, Maria corre o mais rápido que pode, fazendo o Vingador correr atrás dela. Ele se desculpa e promete explicar. Stark diz que Maria deveria saber que ele adora uma revelação dramática, mas logo ele é pego de surpresa e se vê sob a mira de sua convidada. Após fazer todos deixarem os trajes, Maria Hill diz que está pronta para ouvir a explicação de Stark. Ele conta que deveria ter feito isso de uma forma diferente, mas agora é tarde, afirma Hill, que pede para ele se apressar. E então, Stark diz que tudo começou meses atrás, quando ele conheceu uma Skrull refugiada chamada Gillian. E no flashback, Tony Stark diz que se tem uma coisa que aprendeu com invasões ao planeta com aliens como ela, seria que nunca deve confiar em qualquer um deles. Ele se lembra das vezes que os enfrentou. Stark aprendeu a ver todos eles como uma espécie uniforme e até de pouca importância. Porém, ele também aprendeu que eles são só pessoas, como todos nós. Nesse dia, ele aprendeu a superar seu preconceito. Gillian tinha muito a oferecer a nosso mundo, ou a qualquer mundo. Ela só precisava de ajuda, e foi assim que Tony deu a ela um emprego nas indústrias Stark. E bastou apenas alguns meses para ele perceber que não importa de onde Gillian tenha vindo, o que importa é que ele confia nela. E depois que Stark percebeu que autômatos com inteligência artificial controlando seus trajes era uma péssima ideia, ele percebeu ter um piloto reserva perfeito e pronto para a ação diante dele. E aos poucos, Stark foi deixando Gillian sair em missões mais simples, como organizar o trânsito e passando a impedir pequenos roubos, fazendo o básico, batendo e prendendo bandidos não uniformizados. Claro que sob sua supervisão, tudo era registrado e analisado, e se algo desse errado, Stark tinha mecanismos para desligar os trajes, se necessário, mas ele nunca precisou fazer isso, já que a Skrull Gillian estava fazendo um ótimo trabalho. Foi então que Stark teve a ideia de recrutar outros Skrulls para missões maiores, como incêndios, vilões classe D e coisas do tipo. Agora sair para o espaço significa que ele não precisa deixar a Terra indefesa. Não que Maria não possa fazer seu trabalho. Stark garante que tudo que foi importante era ele sob o traje, inclusive nas missões com os Vingadores, exceto em alguns mais tediosos. Assim mesmo, ele estava pelo menos ouvindo. Ele acredita que ter múltiplos Homens de Ferro pode levar tudo a outro nível, porque logo isso vai se espalhar. Eles vão comentar que o Homem de Ferro está em todo lugar, até porque os criminosos uniformizados são supersticiosos e covardes, e claro que irão ficar com medo. De repente, um dos Stark diz que é tudo verdade, e ele se revela. Gillian se apresenta e diz que Maria deveria saber que ela é diferente por ser mutante. Ela pode mudar mais que os outros. O problema é que Maria pode até acreditar nessa história, o que não muda o fato dela ter certeza que Tony Stark está louco. Porque usar Skrulls dessa maneira é também dar a eles informações sigilosas.
Stark diz que não está usando eles, e sim os empregando. Ele conta como burlou o teste de sangue inventado por Maria, com as bolsas de sangue. A verdade é que em nenhum momento ele os enxergou como suspeitos. Maria fica furiosa. Será que Stark não percebe que agora todos devem saber como passar pelo teste? Mas Stark garante que procurava protegê-los, porque se qualquer um deles fossem pegos, poderiam morrer. Ele se desculpa, mas pede a compreensão de sua amiga. Maria deve enxergar o bem que ele fez até agora. Com a seringa em uma das mãos, Maria se aproxima e diz que não tem que ver droga nenhuma. Ela dá um cruzado de direita, seguido de uma rasteira em Stark. Depois, ela se apoia sobre seu peito e manda todos os Skrulls se afastarem. Ela avisa que se ele se mexer vai morrer, porque, fora do traje, ele é só um homem, ou pelo menos finge ser. Uma dúvida que irá acabar agora com o sangue colhido de sua língua. Stark reclama, mas de acordo com Maria, ali seria um péssimo lugar para guardar uma bolsa de sangue. Ela joga a seringa no aparelho e segundos depois o resultado é positivo. Esse é o verdadeiro Anthony Stark. Ela o ajuda a se levantar e diz que agora esse vai ser o novíssimo jeito de colher sangue, cortesia de Tony Stark. Ele revela que concorda com ela. Eles devem eliminar a invasão secreta na Terra, mas ele garante que os inimigos não são os Skrulls na totalidade, e sim suas forças militares e suas lideranças. E agora Gillian e seus amigos podem ajudá-los. Para isso, ela precisa passar a confiar neles. Tony diz que, se ele pode, qualquer um pode fazer o mesmo. Ele chega a implorar, e a resposta de Maria Hill é: não. Sem um pingo de piedade, ela abre fogo sobre todos eles, e assim termina essa edição. De volta ao aeroporto aviões da CIA, Maria Hill conversa com a prisioneira transmorfa, que apareceu lá na primeira edição. Maria revela que acabou de vir de um encontro muito interessante com Tony Stark, e pergunta se ela tinha ideia de que outros de sua raça estão querendo colaborar com os humanos. A Skrull não acredita e diz que isso é impossível, e a diretora da CIA afirma que eles estavam com Stark e vinham sendo treinados para se tornar um esquadrão mata-Skrull. Porém, como ela não acreditava em nenhum deles, Maria preferiu matar todos eles, e de uma abertura do teto, os 5 Skrulls que estavam com Stark caem no chão. Maria diz que não é só isso. Stark também foi capturado, sob acusação de sedição e traição. Inconformada, a alienígena pergunta por que Maria está contando isso a ela. E a resposta nada mais é porque Maria quer esfregar na cara da Skrull que o lado dela está infestado de traidores e que seu próprio pessoal não acredita no que estão fazendo. Maria admite que, quanto mais traidores aparecerem, mais serão acolhidos. Ela pretende usá-los e, depois que perderem seu valor, vai matar todos eles. E a Skrull responde que Maria é um monstro, mas ela não pensa assim e diz que é apenas uma mulher cujo trabalho é salvar o planeta. E diferente da alienígena e de Stark, Maria se considera uma profissional. Mesmo assim, ela diz que não irá contar nada, e a diretora esclarece que já sabe disso. Mas o fato é que não se trata de um interrogatório, e sim de fazer a maldita Skrull sofrer. Maria passa por cima da pilha de mortos e diz que o teste de sangue ficou ainda melhor, e agora estão retestando todo mundo, só por segurança. E se a prisioneira quiser evitar uma perda de tempo e contar quem mais é um Skrull, esse é o momento certo. Ela fecha seu punho e diz que a humanidade irá cair. E antes que Maria pudesse concluir que discorda, uma forte explosão na parede acontece. É o Homem de Ferro e ele parece furioso. Ele ainda não se conforma de Maria ter matado os Skrulls. Tony volta a afirmar que eles eram inocentes e não fizeram nada errado. A diretora parece machucada, mas não perde sua pose e supõe que ele esteja usando um traje localizador. Mas o herói a interrompe e mais uma vez diz que eles só estavam tentando ajudar.
Tony dispara contra ela e parece realmente revoltado com seu abuso de poder, e Maria não deixa por menos, e diz que palavras como essa não faz sentido vindo de alguém que construiu armas em suas mãos. Ela garante que se trata de segurança planetária. Sendo assim, não existem linhas claras entre o certo e o errado. Maria tira de seu bolso um dispositivo e, com um toque na tela, um campo de força captura o Homem de Ferro. Em seguida, ela se comunica com um agente e exige que preparem o plano de contenção. Enquanto tenta se livrar do campo de força, a Skrull pergunta se o Vingador poderia ajudar ela a escapar também. E Tony a manda calar a boca, até que de repente uma sombra surge com a voz de Maria, porém um pouco modificada. Ela diz que o Homem de Ferro sabe que o governo tem protocolos contra ele, para caso um dia ele virasse um inimigo. E o que Maria não entende é porque o Vingador Dourado acha que o governo não iria usá-los contra ele. Maria Hill também tem uma armadura estilo máquina de combate, que até parece bastante poderosa, mas o Homem de Ferro, mesmo sob ataque, avança cada vez mais, até chegar perto o suficiente para destruir uma das luvas da armadura de Maria. Ele revela o que já sabíamos. Foi ele quem projetou a armadura. Tony conhece cada solda, cada parafuso e também cada fraqueza. Mas a diretora da CIA surpreende o Vingador Dourado com um forte raio de seu peito e afirma que o tio Sam andou fazendo algumas modificações importantes no traje. De volta ao aeroporto-aviões, o Homem de Ferro retorna determinado a encerrar a luta, removendo o reator da armadura de Maria. Porém, somente ela que repara que a Skrull usou sua habilidade transmorfa para escapar por uma fresta que se abriu durante a luta entre eles. Maria precisa reparar o campo de força ou a Skrull vai escapar, e então o Homem de Ferro revela que a ideia foi sempre essa. Mas a mulher não se entrega e agarra alguns cabos elétricos e atinge a emenda do pescoço da armadura de Tony. Ele fica caído no chão, enquanto a valente diretora da CIA corre na direção por onde sua prisioneira escapou. Não sei se Maria percebeu, mas ela é uma Skrull, por isso se jogou lá de cima. Para ela criar asas é muito fácil, asas que agora foram perfuradas por disparo da determinada Maria Hill. A Skrull passa de perseguida a caçadora com uma simples manobra, e sem munição, é hora de sua ex-prisioneira se divertir com a situação. Sem paraquedas, o resultado não poderia ser outro. Chegou a hora dela pagar o que fez. Mesmo assim, Maria faz o que pode e, com uma chave de braço, agarra o pescoço da Skrull, que mais uma vez usa sua habilidade de mudar de forma e se livra facilmente. A Skrull bem que gostaria de deixar a diretora morrer. Isso é bastante tentador. Entretanto, fazê-la sofrer tem um gosto especial. E quer queira ou não, a Skrull garante que Maria vai ajudar na invasão. E quando não tiver mais utilidade, vai morrer, mas não antes de ver o fim de seu planeta. A Skrull dá uma cabeçada em Maria, que desmaia e então foge com ela tranquilamente. Horas depois, no terceiro banco imperial do comércio em Nebraska, a Skrull diz a seus amigos que levou mais tempo que o esperado, mas finalmente pegou ela. E dentro do cofre, vemos que seus outros aliados foram os que capturaram Nick Fury na primeira edição. E assim, chegamos ao fim de Invasão Secreta 4. O capítulo começa mostrando Nick Fury e Maria Hill sendo violentamente espancados pela Skrull, que escapou do aeroporto-aviões da SHIELD na edição passada. A diretora da CIA perseguiu para o que parecia ser um plano suicida, mas veremos nas próximas páginas se Maria tinha um plano ou não. A líder Skrull continua batendo em Maria, mesmo já sabendo por ela que alguns de sua espécie estejam colaborando com os humanos. Enquanto a Skrull colhe o sangue de Maria, sim, ela também tem seu teste. Nas laterais da mesma página, podemos ver que dessa vez eles não se infiltraram entre os heróis. O teste dá positivo. Maria é humana, como a Skrull já desconfiava. Ela afirma que a diretora da CIA ficou tão preocupada em vislumbrar possibilidades
como prevenir que seus heróis fossem substituídos, que não se deu conta que o plano era muito maior que isso. Ela pede que um de seus pares mostre a Nick e Maria que ela já sabe tudo o que precisavam saber. A equipe Skrull Invasora revelou que, desta vez, eles se infiltraram principalmente em alvos militares e políticos. Ao substituir senadores e generais, a força invasora ganhou o controle do arsenal nuclear dos Estados Unidos. A líder Skrull se orgulha do feito de sua equipe. Foi uma vitória completa. Ela diz que até foi legal ter alguns super-heróis entre eles, mas não é o mesmo que ter o arsenal nuclear à sua disposição. Ela se lembra da última invasão, onde passaram anos se infiltrando na Terra, substituindo pessoas cuidadosamente, só para acabar como? Com uma batalha pública no Central Park. Ela afirma que seu povo perdeu porque foram traídos por seus políticos e militares. Agora, chegou a hora de verdadeiros patriotas como ela e sua equipe tomar a terra para eles. É então que, surpreendentemente, Maria Hill começa a rir. A princípio, Nick Fury fica sem entender nada, mas ele sabe que o riso não é aleatório. Daí, ele faz a pergunta de verificação que ele e Maria combinaram há muito tempo. Aliás, foi assim que a diretora da CIA descobriu que Fury havia sido substituído lá na primeira edição. Ele pergunta como Maria se sente, e ela responde que se sente muito bem. A líder Skrull mais uma vez acerta sua adversária e exige saber qual é a graça na situação. Ela pergunta a Nick se já pode contar. Por sua vez, ele diz que o show é todo dela, e então Maria Hill revela que a Skrull perdeu e nem se deu conta disso. Em um flashback, ela conta que tudo começou no encontro com Stark e um grupo de Skrulls. Esse grupo era amigável com os humanos e já trabalhava em segredo com o Homem de Ferro, depois que a garota Esquilo os apresentou. Mesmo assim, Maria tirou contra eles, só para ver se alguns deles iria se rebelar. Foi aí que Maria percebeu que eles estavam prontos para entrar no jogo. Nesse dia, Gillian não gostou da maneira que foram testados e, sendo sincera, revelou que não acreditava que a diretora da CIA simplesmente deixou de odiar alguns Skrulls. É então que Maria contou que os enxergava como um grupo e não como indivíduos, e isso era um erro. Após se entenderem, Maria Hill revelou que um grupo de Skrulls sequestrou Nick Fury e sua equipe não sabe onde estão e nem o que planejam, já que a Viúva Negra que capturaram se pôs em um tipo de coma induzido, restando apenas um trunfo real, a Skrull que se passava por Fury, que naquele momento estava presa. Mas de acordo com Maria, tudo poderia ser diferente com a ajuda dos Skrulls de Tony. O plano era simples: um Skrull voluntário tomaria o lugar de Maria no aeroporto-aviões e, simultaneamente, Gillian usaria seu poder mutante de se esticar para se passar por todos os outros. É por isso que lá na edição 4, todos caíram do teto em grupo, todos se tocando. Depois foi a vez de Tony ser convincente em sua batalha com Maria, que a então prisioneira acreditou ser real, restando o toque final, que era possibilitar sua fuga. Daí foi só se permitir ser capturada, e agora estão todos ali. A líder invasora ainda custa acreditar em sua derrota, mas Tid, a Skrull que se passa por Maria, diz que a verdadeira diretora da CIA está lá fora, prendendo todos os que a líder Skrull gentilmente revelou para ela, que, aliás, está vendo e ouvindo tudo através da lente da Transmorph. Mas e quanto ao teste de sangue? Pergunta desapontada a Skrull. Diante do surgimento dos Vingadores, a falsa Maria Hill revela que a líder Skrull deveria colher o sangue de outros locais. Acho bem conveniente que a seringa acertou justamente uma bolsa de sangue em seu braço. Mas vamos em frente. Uma tragédia foi evitada pela Capitã Marvel, que conseguiu interceptar os mísseis. Depois, quando Maria Hill e o Homem de Ferro falaram com um grupo amigável de Skrulls, os alienígenas disseram que não sabiam sobre a invasão e especularam que o governo ou os militares Skrulls
devem ter sido os responsáveis pela invasão. E realmente não fazia sentido, visto que o imperador Dorrek VIII da Aliança Kree-Skrull é amigo da Terra. Ele garantiu que os criminosos serão punidos. Alguns dias depois, no quartel-general da CIA, Nick se encontra com Maria. Ele continua bem machucado, mas é o prêmio por cair no truque da simpática família Negação, lá da primeira edição. A diretora não deixa seu amigo ficar mal sozinho. Ela também diz que caiu no truque de que todos os Skrulls são iguais, o que ela não enxerga como algo tão grave, porque o trabalho deles é desconfiar. Mas ela adverte que, se não tomarem cuidado, podem facilmente desenvolver teorias sobre pessoas que nem conhecem, e sem perceber, ela começou a fazer isso. Nick afirma que, mesmo assim, ela nunca caiu por completo em suas teorias, já que escutou quando Stark disse que aquele grupo não era ruim, mudando sua mente quando foi preciso. Ele completa dizendo que o trabalho deles é uma arapuca, que exige que sejam perfeitos, mas ninguém é, e tudo que eles podem fazer é tentar ser melhor a cada dia, consertando seus erros e defeitos, e depois garantindo que eles não aconteçam de novo. E para encerrar, Maria Hill diz que não custa nada eles verificarem a palavra de segurança, e Nick pergunta como ela se sente, e sua amiga apenas sussurra em seu ouvido. Em seu carro, Nick Fury usa uma linha segura e liga para Tony Stark. Ele diz que gostaria de falar com Gillian e os outros, mas Stark se antecipa e diz que em hipótese alguma os Skrulls vão trabalhar para a S.H.I.E.L.D. E Fury revela que não pensava nisso, mas ele gostaria de saber se eles considerariam um trabalho salvando o mundo de um jeito mais formal. Na última página da minissérie, é revelado que uma Super Skrull foi a responsável pela tentativa fracassada de invasão. Maria Hill e os heróis da Terra podem ter pego a equipe tentando se infiltrar no planeta, mas não descobriram o seu envolvimento. A equipe foi capturada, mas a Super Skrull permanece escondida e promete se vingar. E assim, termina a edição. E aí, o que acharam desse final? Foi broxante ou satisfatório? Eu achei bem conveniente a Skrull tirar o sangue justamente da bolsa de sangue no braço da falsa Maria Hill, mas no resto achei bem legal. Não teve o impacto da invasão anterior, até porque esse ataque teve como alvo os militares e políticos, por isso ficou bem restrita a poucos personagens. E também porque logo estreia a série no Disney Plus, e deve ter alguma coisa relacionada com certeza. Eu espero a opinião de vocês nos comentários, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, obrigado a quem ficou até o final, e um abraço, galera!